Bom, eu sou a Clara Leff, eu sou artista visual e grafiteira. Eu sou da Vila Ipojuca hoje em dia, mas cresci na Lapa, principalmente, sempre na Zona Oeste aqui. E é isso, eu tô no grafite faz uns 8 anos já. Bom, meus pais, eles são publicitários e meu pai sempre pintou, desde sempre, então eu sempre tive contato com arte dentro de casa. E o sonho dele era seguir com arte e tal, ele acabou não seguindo, porque na época dava mais grana publicidade, até hoje, né? Mas enfim, e aí eu segui nessa carreira, assim, por um sonho dele e porque eu já me sentia desde pequena, assim, voltada para isso. Eu sempre desenhei e com uns 17 para 18 anos eu conheci a lata de spray, né? Eu já gostava muito de hip hop e tal, mas aí eu mexi pela primeira vez com uma lata de spray. E eu fiquei encantada pelo material, assim, pela liberdade que o spray dá, de você fazer movimentos grandes, de ser uma tinta muito rápida de secar. E eu tinha muita dificuldade de mexer com o spray, porque, enfim, é muito difícil, né, até você pegar a manha. Eu sou muito teimosa, então eu falei, não, já que eu tenho dificuldade, eu quero aprender isso mesmo. E aí eu fiquei uns 6 meses treinando em casa antes de pintar na rua pela primeira vez, porque eu queria que quando eu fosse pra rua eu já conseguisse fazer algo mais legal. E aí foi isso, né, eu comecei a postar as coisas no Instagram, acho que já tinha Instagram na época, os meus estudos e tal, e aí eu acabei conhecendo um alemão que faz aquele grafite contra enchente, que é um evento super bacana aqui de São Paulo. Ele me chamou pra pintar na rua nesse grafite contra enchente, eu fui e aí eu fiquei louca, porque me apaixonei por estar na rua e me sentir segura na rua pela primeira vez, porque eu era uma pessoa que, enfim, tinha muito medo de andar na rua, e pintando na rua eu comecei a entender que eu me sentia protegida quando eu tava ali, né, pintando, suja de tinta e tal, então eu fiquei encantada com aquilo. E aí fui, né, não saí da rua nunca mais. Aí foi amor à primeira vista. Eu tinha, lá no começo, quando eu tava aprendendo a mexer com spray, eu fiz um workshop com um artista homem que eu admirava muito na época. E na primeira meia hora do workshop, ele já falou que seria mais difícil para as mulheres, porque a gente tem menos força para apertar o spray. E aquilo já me causou uma revolta tremenda, assim. E várias vezes, assim, estando dentro desse negócio do realismo, as pessoas sempre perguntam, mas também é fácil você aprender com aquele cara. Ou, tipo, sempre tem alguém, pode ser algum amigo, algum namorado que esteja do meu lado, esteja limpo e eu esteja suja, a pessoa sempre pergunta, foi ele que fez, né? Ou você tá ajudando ele. Então é sempre essa coisa de, ou ela aprendeu com alguém, né, com algum homem, ou não foi ela que fez. Então, uma coisa também que eu já ouvi muitas vezes foi, nossa, pinta que nem homem. Tipo, são coisas que não tem cabimento. Então, muito dessa minha insistência em pegar a técnica o melhor que eu poderia, né, ainda estou aprendendo, é para nunca mais uma mulher ter que ouvir algo do tipo, sabe? Eu queria poder chegar numa coisa que fique, né, igual, assim, tipo, igualitário mesmo. Bom, eu comecei pintando na rua, né, fazendo painel e tal, e comecei a trazer essa mesma técnica do spray para dentro das telas, até porque acho que tem esse desafio de você trazer também um material que é feito para você usar em espaços grandes, numa tela menor, é mais desafiador. Então comecei a estudar dentro do ateliê, o que eu acho extremamente importante também, porque são duas vivências completamente diferentes, né? Acho que quando você tá na rua, o seu desafio é você conseguir, tipo, esquecer tudo que tá passando ao seu redor e focar no que você tá fazendo. E quando você tá dentro do ateliê, é você conseguir pausar aquilo tudo que fica remexendo dentro de você e focar naquilo que você tá fazendo. O desenvolvimento da arte urbana aqui em São Paulo, eu sinto que ele tá cada vez mais potente. Eu acho que talvez tenha dado um up até depois do lance de terem cancelado os outdoors e tal, porque eu acho que as marcas começaram a procurar mais a arte das empenas para representar, né, algo que seria, normalmente colocaria um outdoor lá e já era. Então eu acho que começou a ter um pouco mais de atenção nisso. E acho que as pessoas estão começando a perceber também que é uma arte muito democrática, né, por todo mundo poder ter acesso. O que eu espero muito é que cada vez mais pessoas tenham oportunidades, né? Que eu vejo que é uma coisa que às vezes fica muito numa bolinha ali de poucas pessoas. Então acho que é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Um pouco o cenário e trazer oportunidades iguais para todo mundo. O que eu espero e a minha luta maior é das mulheres se unirem mesmo, se fortalecerem. Então tenho alguns projetos em andamento de abrir um workshop só para mulheres
e criar sempre esse ambiente de discussão, né, de estar junta, de estar se fortalecendo, tirar um pouco dessa rivalidade que eu sinto às vezes, que tá meio que imposta. Mas eu tenho muita fé, assim, que o cenário da arte urbana vai cada vez aumentar. Acho que São Paulo é um polo, assim, muito potente. E a gente tem muita gente talentosa aqui no Brasil inteiro, na verdade, né? Eu acabei de voltar do Nordeste, eu fui passar uns dias em Aracaju e conheci artistas, assim, que têm um talento surreal que eu vejo que não tem oportunidade, às vezes, porque não moram aqui em São Paulo, sabe? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que abrir mais espaço, assim, e pesquisar o Brasil inteiro mesmo para trazer à tona essas pessoas. Então, eu acho que é isso.